Quem se dedica ao yoga há algum tempo, mesmo sendo iniciante, já deve ter percebido uma coisa bastante curiosa. E quem acompanha aqui o meu canal, e, enfim, minhas publicações em redes sociais, já deve ter notado o seguinte: o yoga, ele tem um lado que é bastante simples, de você simplesmente praticar aquilo e, enfim, o resultado vai acontecer. Aquilo que você busca vai acontecer por meio da prática. Mas ele tem um outro lado que é muito complexo, que é o do acúmulo de conhecimentos e de informações. Você já deve ter notado, por exemplo, que ao estudar yoga, independentemente do seu nível, você se depara com filosofia do yoga, você se depara com ensinamentos que vêm das escrituras tradicionais, você se depara com instruções técnicas relacionadas a posturas, a respirações, a prática da meditação, a condição mental necessária para que a sua prática aconteça. Você se deparou com mitologia, com o sânscrito, enfim, é uma enormidade de informações que vão se acumulando dentro de você. E que, por se acumularem dentro de você, você tende a querer carregar aquilo com você o tempo todo, seja durante o seu estudo, seja durante a sua prática. Então, existe um lado complexo, existe uma complexidade no yoga que eu imagino não seja mistério para ninguém, mesmo que você esteja aí no seu primeiro, segundo mês de prática ou estudo de yoga. Mas é aí que vem o ponto de atenção e é o tema deste vídeo. Não deixe o yoga se tornar complexo. Evite ao máximo a complexidade que o yoga proporciona. Porque essa complexidade, ela tende a se avolumar cada vez mais, ou seja, é uma coisa que não vai ter fim. Quem quiser estudar, por exemplo, escrituras tradicionais do yoga, pode passar uma vida inteira estudando isso e não vai esgotar esse conhecimento. Nunca vai encerrar esse estudo. Quem quiser estudar os aspectos técnicos relacionados às posturas, às respirações do yoga, também pode passar a vida inteira estudando essas coisas e não vai dar conta de encerrar tudo. Evita acumular essas informações. Ou, pelo menos, evita carregar essas informações, carregar esses conhecimentos. Por quê? A simplicidade natural do yoga, ela não depende desses conhecimentos. A simplicidade natural do yoga está relacionada justamente à importância que a prática da meditação tem dentro desse todo que é o yoga. Então, a primeira recomendação que eu posso passar é: mantenha-se conectado com essa simplicidade. E essa simplicidade acontece basicamente por meio da prática da meditação. É na prática da meditação que essa simplicidade se manifesta. É para a prática da meditação que essa complexidade converge e se acalma, se simplifica. E aí você vê que quando você se senta para meditar, ou quando você se senta para realizar yoga, de fato, é nesse momento que você vai perceber até que ponto todas aquelas informações têm alguma importância, têm algum peso na sua vida de yoga. Num segundo momento, vale a pena lembrar da ideia de yoga como um caminho negativo. Quando eu digo isso, muitas pessoas fazem cara de bolinha, não entendem muito bem o que eu quero dizer. Às vezes até entendem que é um caminho, entendem o negativo como algo negativo mesmo, né? Mas não. Eu digo yoga como um caminho negativo no sentido de que o yoga não é um meio pelo qual você vai acumular coisas, acumular conhecimentos, acumular informações, acumular técnicas, vai encher a sua mochila. Pelo contrário, o yoga é um caminho pelo qual você vai abdicar dessas coisas. Você vai abandonar os conhecimentos que você acumulou. Você não tem que se preocupar com a técnica que você vai realizar. Você tem que meditar.
Você não tem que se preocupar com todos os conhecimentos de escrituras, de sânscrito que você acumulou. Você tem que meditar. Você não tem que se preocupar com todos os conhecimentos de anatomia e técnicas respiratórias e bandas e... Não, você tem que meditar. Todas essas coisas que você aprendeu, elas podem ser facilitadores de samyama, da meditação. Mas elas não são necessárias quando você realmente está na prática de samyama, na prática da meditação. São muletas, são auxílios. E o processo do yoga, o processo de entrega ao silêncio, é principalmente um processo pelo qual você vai se despindo dessas coisas todas. É um processo pelo qual você vai reconhecendo a verdadeira importância dos conhecimentos que você veio acumulando ao longo da sua vida. E neste sentido, é fundamental que você se permita momentos em que você se despe dessas coisas, em que você remove essa carga enorme que você se acostumou a acumular e carregar. Tirar a mochila das costas. Simplesmente estar ali, presente, em silêncio. Isso é a essência do yoga. Isso é a meditação. Qualquer coisa que você coloque além da meditação na sua prática é um auxílio, é um artifício temporário que pode facilitar a sua entrada no silêncio. Mas uma vez que você perceba que está conectado com o silêncio, e isso não é tão difícil assim quanto pode parecer, neste momento em que você percebe que o silêncio está ali presente, em que você tem essa conexão, neste momento você vira as costas para todo aquele conhecimento que você acumulou, porque ele realmente não é necessário. O que é necessário é meditar.